Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma toalha de rosto com brincos de princesa. Aqui nós temos o risco. Eu já fiz um desenho como esse num pano de prato, mas eu resolvi colocar numa toalha porque me pediram, e agora eu vou pintar as flores e as folhas de uma forma diferente. Você pode aproveitar as duas ideias. Vou pintar essas folhas aqui para você ver como eu vou fazer as folhas. Porque aqui eu fiz uns cabinhos, deixei que ficou muito compridão, eu resolvi colocar uma folha ali no lugar. Eu vou usar o verde folha, que você pode trocar por um verde clarinho. Pode ser verde abacate, pode ser verde kiwi, pode ser verde maçã. E eu vou colocar assim, ó, preenchendo um lado. Eu vou usar o verde oliva para fazer essa área mais de baixo, a área da sombra. E vou usar o verde glacial, só para dar um toquezinho de uma tonalidade diferente. Olha a mistura que eu fiz. Você viu que na folha, todas elas, eu coloco assim, 2 risquinhos. Então, tinha um traço aqui e 2 risquinhos para lá. Esses 2 risquinhos significa o lugar que eu vou trabalhar a sombra. E eu tava usando um pincel número 6 aparado, agora eu peguei um número 2 gastinho. Agora eu vou colocar a sombra, olha, passei o risco, o traço no meio, que seria esse risco. Pro lado que tem esses 2 risquinhos, eu vou fazer assim, ó, uma puxadinha, tá vendo? Bem de leve. Agora que a gente fez essa parte da sombra menorzinha, a gente vai iluminar um pouquinho com o branco. E a gente ilumina sempre do lado contrário dessa luz aqui. Ó, coloquei um pouquinho do branco e eu vou dar umas puxadinhas do lado de cá também, deixando arranhadinho. Uma coisa importante, isso tudo tem que ser feito com a tinta úmida, porque senão a gente não consegue esse efeito. Agora nós vamos fazer essa daqui, por quê? Porque ela tá embaixo. Começo com o verde aqui na ponta. Você viu que o risquinho tá pra lá. Você vai ter o seu risco aí pra conferir depois. Verde mais claro, já vou colocar o azulzinho aqui. Azulzinho que não é azulzinho, que é verde glacial. Vou completar aqui com o verde oliva, porque a área de sombra, ela tá por trás. Dou uma misturadinha. Olha, tem bastante tinta, tá vendo? Eu vou levando e vou misturando. Vou trocar de pincel e já vou colocar... Por que eu tô trocando de pincel? Porque esse aqui é grande, eu posso invadir muita área com sépia e eu não quero. Eu quero que fique pouquinho. Então, olha, aqui tá o risco do meio. E eu vou puxar pra lá. Ó, 2 puxadinhas ali, já fiquei satisfeita. Agora eu lavo o pincel e coloco o branco. Aqui. Nunca comece dali, porque ali é área de sombra. Coloque assim, ó, mais pelo meio. Daí vou puxar, deixando a ranhura. E depois um pouquinho do lado de cá, puxando também, deixando a ranhura. Essa área aqui ficou bem legal pra gente fazer uma dobrinha, então eu vou fazer bem aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer essa daqui que tá por cima de todo mundo. Vou colocar também o verde ali pra ponta. Puxando assim um pouquinho, ó,
Não, vou puxar um pouquinho mais pelo lado. Vou colocar o verde oliva aqui, puxando pelo meio. E vou colocar esse azulzinho aqui, para deixar um pouquinho mais claro. E vou colocar aqui também, porque tá por cima, tem que ficar mais clarinho. Olha, a sombra acabou ficando aqui. O sépia, vou fazer do mesmo jeito. Ponho o risco no meio. Como os risquinhos eu tinha colocado pra lá, então eu vou puxar pro lado de lá. E o branquinho aqui, que eu vou puxar pra cá, e um pouquinho aqui na ponta, puxando pra cá. Olha. Procura deixar bem arranhadinho e evita o excesso de tinta. Você tem que treinar para que a sua tinta corra, preencha bem o tecido, mas que não fique assim aquelas bolas de tinta. Essa daqui eu vou fazer do mesmo jeito daquela, só que pro lado de baixo, né? Eu quero deixar a ponta aqui mais clarinha, porque você percebe que essa daqui, ó, ela tá por trás. Então, aqui vai ficar escuro. Essa folha tá por cima, então ela tem que ficar mais clarinha. Então, eu vou puxar, vou fazer do mesmo jeito daquela, só que ao contrário, né? Tá pra baixo. Vou puxar o verde pelos lados. Vou colocar o verde oliva e vou puxar pelo meio. Venho sumindo com o verde oliva. E vou usar o verde glacial aqui de novo do ladinho. A gente pode fazer folha com qualquer tom que a gente quiser, tá? Cada uma que eu mostro, eu procuro usar cores diferentes. E vocês podem usar também essas cores em qualquer trabalho. Esse traço de sépia, olha, os risquinhos estão pra cá, então eu vou puxar pra cá. E agora, o branco, eu vou colocar aqui nessa pontinha, porque eu preciso que fique clarinho aqui. E depois, eu vou descer com ele por aqui. Sempre o lado que tem o sépia puxado pra cá, eu tenho o branco puxado pra lá, ao contrário, ó. E o lado que eu não tenho nada, eu tenho que puxar daqui, ó. Eu puxo pra cá. Essa daqui eu quis fazer pra mostrar pra você que eu tinha que pôr o branco aqui também, porque ele tá por cima. E agora, eu vou terminar as folhas. Você já viu a sequência como que eu faço. Você vai seguir direitinho os risquinhos que vai dar tudo certo. Eu vou terminar e daí eu mostro pra você como que ficou, pra você conferir o seu. Vou mostrar pra você agora com pincel zero, o verde oliva, como fazer um acabamentinho aqui nessas folhas, que eu gosto de fazer. Olha. Não é pra fazer um contorno inteiro, olha, é só assim, ó, um acabamentinho, eu digo. Não precisa contornar tudo. Eu gosto dessas ranhuras. Pro lado de cá eu puxei o sépia e pro lado de lá puxei o branco. Então, em cima do branco ali, ó, sem cruzar essas puxadinhas, a gente pode colocar com pincel zero. Porque, olha, nessa daqui, ó, ficou bem clarinha esse lado, né? Então, eu coloco alguma cor. Olha, essas ranhuras. Um biquinho. Então, assim é o acabamento que eu vou fazer em todas elas. Essas folhinhas menores, vou fazer assim, vou colocar o verde glacial aqui,
Vou colocar esse verde folha aqui mais pra cá. Cresci um pouco a folha aqui. Vou trabalhar com o verde oliva aqui, ó, fazendo a sombra. Um pouquinho do branco do lado contrário. Agora, o acabamento com o verde oliva também. No meio, puxadinha, puxadinha. Enfim, ela vai ficar um pouquinho mais clara, porque não tem o sépia. Vou fazer as outras. Olha, eu terminei as folhinhas, pus o clarinho e já fiz o acabamento. Agora eu vou fazer um cabinho. Vou usar o sépia, pincelzinho número 2, porque eu quero um cabinho um pouquinho mais grosso aqui. Então, por isso o pincel número 2. Se quiser fazer com pincel 0, pode fazer, só que deixe um pouquinho mais grosso, não deixe só do tamanho do pincel 0. Eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Só fazendo uma sujeirinha mesmo em cima, assim, ó. Não é pra colocar uma linha contínua, tá? Olha. Só pra marcar. Tô colocando um pouquinho de rosa chá em cima do cabinho. Não precisa colocar nele inteiro, tá? Porque aqui onde tá mais velho o cabinho, ele não tem essa tonalidade, ele tem mais assim pertinho da flor. Então, eu vou fazer os cabinhos com o rosa chá e um pouquinho do sépia. Na verdade, assim, coloco o sépia. E depois eu coloco do lado de cima um pouquinho do rosa chá. Eu vou fazer primeiro essa partezinha aqui, pincelzinho número 2. Eu vou usar o verde folha para encher esse pedacinho aqui. Depois eu vou pôr um pouquinho do branco do ladinho, vou fazer uma luz. Tá? Agora, eu vou fazer esse aqui do lado. Eu tinha feito ele assim com um botãozinho. Só que, observando a flor, eu vi que tem alguns que são totalmente verdes. Então, eu tô preenchendo com verde folha. Eu vou fazer com verde oliva um pouquinho de sombra do lado esquerdo. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho de luz no centro aqui, ó. É pequenininho, mas a gente consegue, sem chegar com essa luz em cima do verde oliva. Porque essa flor, essa partezinha aqui que é verde, é onde vai ficar a semente. Porque isso daqui cresce, essa flor ela abre, isso daqui cresce, daí quando cai essa parte que é o colorido, essa parte fica desse jeito aqui. Se você observar a flor, você vai ver que tem vários assim. Então, já fiz um verdinho ali só pra constar. Esse daqui eu vou encher inteiro de branco. Pincelzinho um pouco maior. Nós temos várias cores e várias combinações de cores do brinco de princesa. Eu vou trabalhar esse daqui com a parte de fora branca e a parte de dentro, que é o colorido, eu vou trabalhar com rosa ciclame e um pouquinho de violeta. Tem o contrário também, por fora vermelho e por dentro branco. Esse é o botãozinho ainda fechado. Eu vou usar um pouquinho do rosa ciclame aqui, ó, bem nessa divisãozinha
Quando a parte de fora é branca, essa partezinha aqui, a gente tem que trabalhar com uma sombra, né? Porque, enfim, a gente precisa trabalhar com uma sombra. Mas tem que ser muito pouco, olha, tô fazendo contorno em cima da linha do contorno. Vou fazer para os dois lados. Meu pincel é número 2, aparadinho, gastinho, aquele gastinho. Agora, eu fiz algumas linhas aqui, em cima dessas linhas, vocês vão fazer assim, ó. Só passar o pincel. Aí, volta dando uma esfumaçada. Tá, aqui ficou escurinho, né? Eu vou escurecer um pouquinho, tá vendo o biquinho? Eu vou escurecer aqui, ó. Não exatamente o biquinho vai ficar clarinho, mas aqui, só pra fazer da ideia do gordinho. Agora eu vou voltar com o branco. Biquinho. Aqui nos entremeios. Na verdade, eu vou apagando um pouquinho, empurrando um pouquinho o rosa. E para que fique assim uma coisa bem, uma passagem de cor do rosa pro branco bem suave. Aqui em cima, eu vou realçar um pouquinho a luz ali, mas não vou invadir essa área. Então, é assim que ele vai ficar. Que na verdade ele é branco. A gente só coloca a sombra porque a gente precisa colocar uma sombra. Esses pequenininhos aqui é a mesma coisa. Essa parte é basicamente branca. Aqui em cima verdinho. E aqui também, olha, eu trabalho bem em cima da linha, só fazendo mesmo um contorno, mas não com o pincel zero, nunca com o pincel zero. E ele vai ficar assim, bem clarinho. Eu tenho aqui alguns botões, tenho aqui, tenho dois aqui, tenho um maior ali em cima. Eu vou fazer todos eles do mesmo jeito. Aqui nós temos, eu já fiz, olha, todos os botõezinhos iguais. Nós vamos começar essa flor por essas duas partes aqui, que nós vamos pintar o colorido. Eu vou colocar rosa bebê, vou preencher inteira, porque afinal esse risco aqui ele vai aparecer. Rosa bebê é clarinho. Nós vamos fazer uma sombra com rosa ciclame. Aqui, ó, aqui ela tá por trás, aqui também tá por trás. Então, vou deixar escurecidinho todo aquele ladinho ali. Aqui também, ó. Essa pétala tá por trás daquela, então, nós vamos fazer uma sombra. Sumir. E agora, o branco para finalizar. Simples de tudo. Ó, o branco é a luz. A luz nunca vai invadir a área da sombra. A sombra é o rosa ciclame. Então, eu tenho que ficar com ele só aqui em cima do rosa bebê, que é a nossa base. E deve ficar bem clarinho, olha. Então, vai ficando assim. Essa daqui, ela tá por cima daquela. Então, toda essa área aqui onde tá por cima, tem que ficar mais clarinho. Você viu que eu não coloquei rosa ciclame aqui, eu só coloquei aqui. Eu não vou chegar com esse branco lá no rosa ciclame. Olha, deixei bem clarinho, agora eu vou sumindo com o branco. Aqui nós temos
4 pétalas. Vou preencher. Se você preencher e sumir o teu risco, porque você colocou tinta demais ou porque você esfregou muito. Tem que preencher de forma bem suave, porque senão a gente lava, a gente tira o risco. Ó, o meu risco tá aqui, ó, essa parte, depois essa daqui passou por cima, essa por cima. Então, olha, refiz ali. Eu vou trabalhar com um pouquinho de rosa ciclame para fazer a sombra. Porque essa parte aqui é como se ela fosse branca. Primeiro, esta pétala tá por trás de todo mundo. Então, vai um pouquinho do rosa aqui, ó, só para separar. Muito pouquinho, tá? Esta aqui, ela tá por trás desta. Tá, coloquei a sombra nela. Agora, ela tem uma dobrinha aqui, então eu vou puxar a sombra. Olha, a gente já faz a dobrinha ali, ó. Vai ficar um clarinho aqui desse lado, que a gente vai realçar com branco de novo depois. Essa parte aqui, que é o corpo aqui da flor, ela tá por trás nesse ladinho. Desse lado aqui, ela tá por cima, porque a linha tá inteira. Esta veio e entrou lá por baixo. Esse pedacinho aqui também, ó, essa tá por cima ali. Ó, então vai ficar escurinho assim. Essa daqui, ela tá como se fosse viradinha pra cá. Então, eu vou colocar uma sombra nela aqui na ponta. Eu não vou descer, porque ela tá por cima daquela, então tem que ficar clarinho aqui, ó. Eu vou deixar essa sombra aqui um pouquinho na ponta só, não vou descer. E essa daqui tá do mesmo jeito daquela. Tá por cima dessa parte, só que ali tá por cima também. Tenho que colocar um pouquinho de sombra aqui na ponta. Porque não posso pôr aqui, que senão vai confundir, vai ficar sombra com sombra. E as duas nunca vão se encontrar, a sombra e a luz. Onde tem uma, não pode ter a outra. Como eu quero que essa parte fique bem branquinha, então agora eu venho com o branquinho, quase que empurrando aquele rosa ciclame. Isso daqui, às vezes, dá um resultado melhor depois que secou, porque a tinta, sempre quando ela seca, ela fica um pouquinho mais escura. Olha, essa parte aqui, ó, branquinha. Depois eu tenho aqui a dobrinha, que a gente não pode esfumaçar para lado nenhum. Depois esse pedacinho aqui, ó, dessa tá por cima. Então, eu vou deixar bem clarinho. Virando o pincel, já vou colocar o branco aqui também, porque desse lado também tá por cima. E aqui a mesma coisa, olha, aqui branquinho e aqui branquinho. Aí, agora, aqui bem no meio, passando por cima da folha, eu vou colocar assim, ó, compridinho, pra atravessar aqui. Vou colocar 2, viu que eu tô usando pincel 0. E aqui na pontinha, só uma, ó, até disfarçadinho com o branco. Eu sinto que preciso colocar mais um pouquinho de sombra aqui nessas duas pétalas. Eu vou colocar um pouquinho do amora. Se você não tem amora, seria uma segunda sombra, realçou um pouco. Se você não tem amora, você mistura um pouquinho de violeta no rosa, mesmo no rosa ciclame. Você vai deixar o rosa ciclame um pouquinho mais escuro e vai dar esse resultado também. Agora, nós vamos fazer a outra, do lado que tem mais pétalazinhas. Esta aqui, você viu que ela tá
bem mais assanhadinha, tem bem mais pétalas. Algumas flores dessas são assim bem simples, fechadinhas, outras mais abertas. Essa daqui ela tá bem aberta já. Nós vamos começar por esses, podemos fazer esses 3 de trás aqui. Eu vou preencher de branco. Nós vamos usar também o rosa ciclame de sombra. Ó, essas duas aqui, elas estão por trás desse. Então, assim, tá por trás ali e tá por trás aqui. Vou colocar um pouquinho de sombra. Do mesmo jeitinho. Ó, bem pouquinho ali. E esse aqui, ele tá por trás desses dois. Então, aqui vem a sombra dele. Mas eu não posso puxar porque vai encontrar. Então, o que eu faço? Eu puxo um pouquinho pelo meio. Olha, eu disfarço pelo meio. Mas o branquinho ficou do ladinho, separando ele dessa pétala ali. E separando dessa pétala, não, é uma sépala, né? Aqui. Vou realçar esse branquinho, cobrindo o risco, que senão depois tem que voltar e tem que fazer esse trabalho de novo. Então, já vou deixar pronto ali. Agora, eu não vou fazer essas outras duas aqui. Eu vou fazer todas essas que estão aqui pra fora, que são as coloridas mais fortes. Primeiro, vou preencher tudo com rosa bebê. Tudo que eu quero dizer são essas aqui, ó. Essas duas não. Pronto, preenchido. Agora, eu vou trabalhar com o rosa ciclame, depois com a amora. Primeiro, essa pétala aqui, ela tá por trás dessa e por trás daquela. Então, olha aqui, ó. Sombra e sombra. Depois, esta aqui tá por cima daquela, porque aqui a gente precisa contraste. Se aqui tem sombra, aqui eu tenho que ter luz. Ela tá por cima, então ela tem luz. Esta aqui, desse lado, tá por trás daquela sépala e tá por trás dessa daqui também. Então, olha como que ela ficou sombreada aqui e aqui, as duas são iguais. Deste lado, eu vou começar por essa que tá aqui atrás, porque ela tá por trás de todo mundo aqui. Um pouquinho. Depois, eu vou fazer essa daqui, que vai levar um pouquinho. Ela tá por cima daquela, só que isso eu vou fazer essa daqui primeiro, deixa que depois a gente resolve lá. Essa daqui, olha, a sombra dela vem até aqui. Até aqui ela tá por trás daquela. Daqui pra frente ela passou a ficar por cima dessa. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa sombra aqui pelo meio, ó. Não vou colocar sombra ali porque tá por cima, não vou colocar sombra aqui porque tá por cima. Então, coloco aqui onde tá por baixo e puxo pelo meio. Esta, ela tá por cima de todo mundo desse lado e ela tem uma linha aqui no meio. Então, eu vou colocar, essa linha tá arcada. Então, sempre o lado de trás é que vai levar a sombra, ó. Lado de trás. Aqui ficou clarinho. E esse lado aqui, ficou tudo claro? Não, eu posso colocar um pouquinho de sombra, assim, ó. Tá vendo? Seguindo a direção da pétala, não posso pôr assim atravessado. Direção da pétala, mas bem no meio. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho do amora. Seria uma segunda sombra em todo lugar que eu já coloquei o rosa ciclame. Sem cobrir o rosa ciclame. Então, é bem pouquinho, é só para dar um realce mesmo. Se você não tem, pode misturar o violeta no rosa ciclame que vai dar esse resultado. Se você não tem rosa ciclame, mistura violeta no rosa chá. Aí depende da proporção, da quantidade que você vai misturar. Mas o resultado vai ser bem parecido.
Afinal, essas cores são variações daquelas cores básicas que a gente tem. Agora eu vou trabalhar um pouquinho do branco. Branco, começando aqui. Branco sempre na área onde tem o rosa bebê, que é a nossa área de luz. Essa, ó, o branco serve para fazer contraste, olha. Essa daqui tava por cima daquela, então aqui ficou o escuro e aqui eu vou descer com o branco para ficar o clarinho, que é a luz. Vou colocar a luz aqui. Essa luz, ela tem que circular toda a volta. Aqui tá por cima também, olha, lá de baixo. Inclusive, ela tá por cima daquelas lá. Invadi um pouquinho ali a área de sombra. Vou tirar um pouquinho do branco. Aqui, ó, tem que ficar clarinha também. A gente vem trabalhando com pouquíssima tinta. E esta tá por trás de todos os lados, então ela só vai levar um pouquinho de luz, que é o branco, aqui, ó. Essa daqui, como eu já expliquei, ela tá por cima desse lado. Agora, por último, a gente vai preencher esses dois aqui de branco também. Aqui nós vamos trabalhar a sombra com o rosa ciclame. Aqui nós temos a dobrinha, primeiro, então, por dentro da dobrinha, há de ficar escurinho. Então, olha só, já coloquei o escurinho. Aqui, essa pétala aqui, ela tá por cima. Então, aqui embaixo vai ficar escurinho também. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, tenho dobrinha aqui. E aqui desse lado tem um escurinho. Vai ficar clarinho só lá na pontinha. Agora, eu vou chegar com o branco de novo ali, bem em cima da dobrinha, olha. Eu quero que fique bem branquinho. Assim, a gente finaliza essa, colocando... Vou colocar alguns... Vou colocar mais alguns aqui, vou colocar mais curto, porque o espaço não dá, mas deveria ficar mais comprido. Isso daqui pode, inclusive, cruzar, tá? Não tem que ficar assim um do lado do outro, não. Não são muito paralelos. E uma coisinha de verde aqui na ponta. Alguns fica amareladinho isso aqui. Se você quiser, achar necessário, você pode até pegar o rosa ciclame e fazer com o pincel zero. Se você não conseguiu deixar muito bem definido, você pode definir na área de sombra. Olha, a gente vai fazendo... É um acabamento. O que não pode é ficar parecendo aquele negócio de contorno muito certinho com o pincel zero. Assim ajuda a aparecer um pouquinho mais. Porque às vezes é difícil deixar definido. Mas por favor, não faça aquele contorno pesado, tá? Pincel zero é uma questão de treinar. Tem que treinar para trabalhar com ele. Bom, foi bem fácil. Eu acredito que vocês vão fazer direitinho. Nesse ponto aqui, agora a gente vai esperar secar para fazer um fundo. Agora que agora que o trabalho está totalmente seco, eu vou colocar o diluente aqui e vou passar toda a área do fundo. Não precisa passar em cima dos elementos pintados.
vai preenchendo, mas não deixe nenhuma área sem. Depois que você passou bem, olhe se não tem nenhum cantinho que você esqueceu e coloque para ficar bem parelho. Aí você vai pegar o amarelo bebê, pode ser o canário, um amarelo clarinho. E você vai fazer assim, nós vamos começar aqui com o amarelo bebê, nesse cantinho. Olha, eu vou dando pinceladinha mesmo, não tô esfregando muito não. Aqui esqueci de fazer um cabinho, aqui esqueci de fazer um cabinho, só que a gente faz, eu faço depois de seco. Fiz esse espaço aqui com o amarelo bebê, agora eu vou, comecei de cima, eu vou fazer isso aqui, ó, fazer essa parte aqui embaixo também. Vou subir por aqui. Aqui, ó, pode até passar por cima, depois a gente tira assim com o dedo. Vou terminar aqui em cima, você viu que eu fiz uma curva. Aqui, vou limpar o pincel. Agora eu vou pegar o azul hortênsia, que é um azul clarinho também, que acompanha o amarelo bebê. Você também pode trabalhar com cores da sua preferência, contanto que sejam parecidas. Você não pode pegar um azul clarinho e colocar um amarelo muito forte. Então tem que ser mais ou menos na mesma altura de cor. Ó, tiro o excesso de tinta e agora eu começo com o azul daqui. Vou preenchendo esses espaços vagos. Também fazendo manchinha. Não é para preencher direitinho, bonitinho. Não, você coloca a tinta e faz manchinha. E aí você, aqui no caso, tem o amarelinho aqui, você vai terminando o azul. Aí você sobe com um pouquinho do azul para cima do amarelo. Não inteiro, que eu quero que apareça um pouco do amarelo. Aqui vai ficar levemente esverdeado, que é onde os dois se encontram, e termina lá o amarelo. Aqui, ó, veio o azul, acabou aqui, que passou pro amarelo, mas eu tenho aqui um espaço vago, então eu vou colocar um pouco do azul e vou descendo com ele pra cima do amarelo, aqui também. Agora você vai pegar uma pinceladinha de sépia, você pode dar uma misturadinha assim, ó, no amarelo, para ficar um pouquinho mais claro, ou mesmo no azulzinho. E você vai escurecer um pouquinho aqui dentro, com essa corzinha. Ó, aqui já fiz, aqui já fiz. Só um pouquinho. Aqui não precisa vir até essa parte daqui, um pouquinho mais escuro, aqui ó, nos cantinhos. Não é para cobrir a cor que você já tem ali. Tá vendo? Só no meinho. E não coloque o sépia puro, mesmo que seja sobre o diluente. Senão ele vai ficar muito escuro. Eu só quero fazer uma base para aparecer um pouquinho, realçar um pouquinho mais a florzinha, que é muito clara. Também não precisa preencher. Você faz assim, como se fosse manchinhas. Mais nos cantinhos. O amarelo e o azul vão continuar aparecendo. Se necessário, você pode pegar o branco e acertar tipo as pontinhas com o branco puro, se você sujou um pouquinho em cima. Então tá aqui uma nova versão de brinco de princesa. E você pode variar essas cores, como eu falei. Isso daqui é apenas uma sugestão.
Espero que tenham gostado, que usem bastante esse desenho. E esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!